Você já teve descamação no mamilo, feridas no mamilo e na areola e não sabia o que era? Eu sou a doutora Priscila Morosini, médica e cirurgiã oncológica com dedicação à oncologia mamária e saúde das mamas. E no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre coceira no mamilo, dermatites e a possibilidade do diagnóstico diferencial com doença de Paget. A doença de Paget é uma forma de câncer de mama raro que gira em torno de 1 a 3% dos diagnósticos de todos os cânceres de mamas que vão ser diagnosticados. Ele ocorre especificamente no mamilo e na areola, e na grande maioria dos casos ele vai ter uma lesão na mama associada com esse diagnóstico, um nódulo, uma alteração nos exames de imagem. Histologicamente, ou seja, lá naquela avaliação microscópica realizada pelo médico patologista, a doença de Paget é característica por essas células de Paget que invadem a epiderme do mamilo, ou seja, a pele do mamilo, porém não tem a capacidade de passar a membrana basal do mamilo, ou seja, é um carcinoma in situ. Ficou na dúvida do que é carcinoma in situ? Clica aqui e venha ver o vídeo em que eu explico a diferença de um carcinoma invasor e o carcinoma in situ. A maioria das pacientes com doença de Paget vão ter características de lesões no mamilo e na areola, que vão variar entre descamação, uma espécie de uma alergia, um eczema que a gente chama. Então, descamações, feridas que podem ocorrer tanto na areola quanto no mamilo propriamente dito. Por esses sintomas serem muito semelhantes, quase idênticos, a um quadro de alergia, normalmente esse diagnóstico acaba sendo um pouco mais tardio. Todo especialista que acompanha um eczema, uma dermatite do mamilo e da areola que não melhora, deve pensar no diagnóstico diferencial de doença de Paget. Mas espera aí, toda alergia no mamilo tem que trazer preocupação? Não, pelo contrário. É um diagnóstico raro, portanto, a grande maioria das vezes as descamações, coceiras e alergias que ocorrem no mamilo e na areola serão benignos, serão realmente só uma alergia, uma dermatite, e que o tratamento vai ser medicamentoso e conservador. Então, relembrando, a apresentação inicial mais comum para essa categoria, para a doença de Paget, é vermelhidão no mamilo e na areola, que progridem para feridas, crostas, que saem às vezes até aquele exudato, aquela aguinha de ferida e que não melhora. E principalmente, que duram muito tempo com esses sintomas. O diagnóstico diferencial para a doença de Paget, então, vão ser as dermatites de contato ocasionada por mudança de sabonete, sabão em pó, produtos de higiene, limpeza e beleza que possa ter causado aquela alergia. Também dermatites autoimunes e dermatites ocasionadas por radioterapia prévia. Apesar de existir relato na literatura da doença de Paget nos dois mamilos, isso acaba sendo ainda mais raro do que a própria doença de Paget. O mais comum nesses diagnósticos de carcinoma in situ de mamilo e areola são diagnósticos unilaterais, quando ocorrem de um lado só. Quando você chegar no consultório do especialista com essa alergia que ocorre nos dois lados, muito provavelmente a gente está falando realmente de dermatites. Falando ainda do diagnóstico diferencial da doença de Paget, além das alergias que eu acabei de falar, a gente pode pensar em doenças benignas do mamilo como papiloma de mamilo e adenose de mamilo, e além disso, alguns tumores malignos de pele que podem comprometer a pele da mama e da areola e confundir esse diagnóstico. Na suspeita da doença de Paget, é importante que o especialista tenha um exame de imagem da mama para ter certeza se não há lesões dentro da mama suspeitas como nódulos, microcalcificações e alguma alteração associada àquela lesão de mamilo e areola, e se houver necessidade de biopsiar essa lesão de mama também. É importante que a gente entenda que o diagnóstico dessa afecção vai ocorrer com a biópsia dessa área do mamilo e da areola que está alterada. O tratamento, nesse contexto, é cirúrgico. Assim como nos carcinomas in situ, a cirurgia consiste na retirada dessa lesão com margens de segurança, margens livres, que a gente diz. Nesse contexto, então, a gente não consegue, na maioria dos casos, preservar mamilo e areola. Então, a cirurgia vai consistir na retirada do mamilo e da areola com margem de segurança e, em alguns casos, a necessidade de avaliar os linfonodos da axila vão existir. Mas para essa definição de abordagem axilar, a gente não pode esquecer que a doença de Paget é um carcinoma in situ, como nós já falamos num vídeo anteriormente aqui. E apenas alguns casos de carcinoma in situ vão ter indicação de fazer a pesquisa do linfonodo sentinela. Isso vai variar conforme o tamanho da lesão e extensão da lesão e algumas características adicionais que o seu especialista vai saber identificar.
Lembrando, como já falamos no vídeo de carcinoma in situ, a doença de Paget não tem o potencial de gerar metástases por ser uma lesão in situ. Então, o recado do vídeo de hoje é: descamações e feridas nos mamilos de maneira persistente devem passar pela avaliação do especialista. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e cuide-se!